Teu falar me encanta, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente a honra de estar aqui pela primeira vez nessa casa. Agradeço ao Edson e à Leila que entraram em contato, né, que fizeram o convite, que disponibilizaram tão gentilmente os contatos, as orientações, enviaram o link, e aqui nós estamos, em nome de Jesus, para conversar um pouquinho nesta noite também sobre uma passagem de Jesus que fala a parábola do amigo importuno. Ela é uma parábola até bastante conhecida, embora ela seja apenas citada em um dos evangelhos, que foi, ela não está, na verdade, em Marcos, ela não está em João, ela não está em Mateus, ela só está em Lucas. E ele fala, ele relata nessa parábola que eu vou ler, ela é bem curtinha, vou pedir, né, um pouquinho a liberdade de vocês no sentido de fazer a leitura, para que a gente consiga compreender e aprender as palavras do mestre em sua totalidade. A parábola diz assim: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho a lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e todo o que busca acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito ao que lhe pedirem. Lucas 11, 5-13. Como disse, só Lucas fez esse relato, mas ele é um relato bastante interessante, porque ele trabalha com vários verbos que estimulam, orientam e dão fé a cada um de nós que, se a gente pedir, se dará. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater, vai se abrir. Pois todo o que pede, recebe, que todo o que busca, acha, e o que bate, se abre. Então, é interessante, porque ele fortalece a gente nessa concepção de que, se a gente fizer algo com a intenção, com esse imperativo, com essa vontade, com esse desejo, que a gente conquista. E Jesus ainda fala de 2 palavras, ele fala de importunação e insistência, que aquele que busca não restará em vão. Então, quer dizer, o interesse, a intenção. Se alguém quiser algo profundamente, desejar ardentemente, receberá essa ajuda. Então, a gente observa que, na verdade, quando Jesus conta essa parábola, nos itens anteriores, porque esses são de 5-13, né? Esses versículos de 5-13. Nos versículos anteriores, Jesus justamente ensina aos apóstolos a oração dominical, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, essa oração tão pequena, mas que contém tudo o que a gente precisa saber. E quando ele trabalha essas 2 palavras, insistência,
e importunação, a gente a gente consegue pensar numa coisa muito interessante. Jesus, o pouco tempo que Jesus viveu sobre a Terra, ele nos deixou uma história, ele nos deixou todo um arcabouço estrutural necessário para que a gente vivesse, evoluísse e aprendesse com o amor. E ele relata, então, né, relatam as escrituras sagradas de uma passagem muito interessante, em que, na verdade, a questão da importunação e da insistência, que é a história da mulher hemorroíça, que, na verdade, ela se cura sem a ação direta de Jesus. Então, relata as escrituras que Jesus caminhava junto com aquela multidão, e ele, de repente, sente que o tocam, e ele fala: alguém me tocou. E com certeza um dos presentes falou a Jesus: ô mestre, muitos te tocam. Ele falou: mas alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Marcos e Mateus registram essa passagem. E aí ele para, olha e vê uma mulher. E a mulher afirma ter tocado as vestes de Jesus. E quando ela relata e confirma Jesus que o tocou, Jesus fala: mulher, grande é a tua fé, porque a tua fé te curou. Então, a gente observa aqui na história do Mestre, Jesus curava à distância, Jesus curava os cegos, Jesus curava os paralíticos, aqueles considerados endemoniados, que nós entendemos eram seres, né, eram almas encarnadas sob um processo obsessivo. Ele curou leprosos, ele tocava e ele curava, ele alterava os fluidos e transformava aquela incapacidade de retorno a uma possibilidade. A gente observa que todos iam até Jesus, todos pediam a Jesus, rogavam. Só que essa mulher, ela nada pede, ela apenas deseja, porque ela pensou: se eu tocar as vestes dele, eu posso ser curada. Então, em todo o evangelho, não há um relato que eu tenha ciência, que eu me lembre, do evangelho em que Jesus tenha feito uma cura indireta, né? Que ele exerce o seu poder de cura indiretamente. Porque, na verdade, ela não pede, ela sequer fala com ele, ela pensa: se eu tocar nas vestes, pode ser que eu fique curada. Força de vontade, fé. Ele fala: grande é a tua fé, porque a tua fé te curou. Então, a gente observa que esse desejo, quando ele fala, é aquelas duas palavras que são importunação e insistência, não é no sentido de ser uma pessoa chata, de ser uma pessoa que procura desnecessariamente. Ele é ser insistente na fé, ser consciente e insistente, porque ele deseja ardentemente aquilo. E que se aquilo for necessário, vai chegar, porque Jesus falou: se bateu, vai abrir. O que se pedir vai ser concedido. Então, ele traz essa ideia do amigo e do pão, pela simbologia. Amigo é o melhor que nós temos. A gente escolhe, o coração escolhe, são as afinidades. É aquele que caminha com a gente e que come um sal, né? Um tanto de sal na ida, um tanto de sal na volta, que aceita as agruras, as dificuldades da vida, está ao nosso lado. E o pão é esse alimento que mata a nossa fome. Então, naquele momento, ele pedia a um amigo algo que iria matar a fome. E agora o amigo não queria abrir, mas por ser importuno, por ser insistente, ele resolveu abrir. Então, a simbologia é interessante, porque faz com que a gente reflita que, na verdade, uma alegoria que Jesus usou para mostrar para a gente a importância da prece. E que algo pedido repetidas vezes, em qualquer hora, é atendido, é concedido. Então, a necessidade da prece. Então, vale a gente refletir sobre a necessidade da prece. Muitas das vezes, a gente atribui à prece só um sentimento, um olhar voltado à questão religiosa. Então, a gente observa que
que tem que ter um determinado ritual, que tem que ter um determinado local, que tem que ter determinada forma. E, na verdade, não é isso. O que importa é a intenção, o crer verdadeiramente, o desejar verdadeiramente que aquela situação se altere e que traga benefícios, que traga mudança, que traga conforto, que traga consolo, né? Então, uma coisa muito interessante, que Jesus veio para mostrar para a gente a palavra amor. Ele não só veio falar, ele veio viver, vivificar essa palavra amor para a gente e trazer ainda a doutrina do perdão e da caridade, né? E mostrar para a gente que um pai comum da terra, se não dá uma serpente no lugar quando o filho pede um pão, então nunca que um pai, né, um pai amoroso, um pai bom e justo como Deus, fará de forma diferente. Ele não nos vai ofertar o que não é bom para a gente. Mas uma coisa também, os ensinos evangélicos nos trazem na palavra de Jesus. Né? A nossa vontade vai nos curar, porém estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz ao reino de meu Pai. Bater sim, mas na porta certa. Então a gente fica pensando, em que porta que nós estamos batendo? Quando a gente fala em bater, quando se fala em bater na porta certa, se fala em acessar o reino de Deus, que está dentro de nós. E o reino de Deus, ele busca o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo, o que promove através da caridade, da boa vontade, do bem querer, do bem agir, do bem pensar, o nosso progresso, a nossa evolução. E faz com que a gente vá descobrindo o reino de Deus, porque não, o reino de Deus não é um local circunscrito, geográfico, em algum lugar. O reino de Deus somos nós, está dentro de nós. Essa capacidade que nós temos de viver. A música agora há pouco estava falando, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amava. É essa capacidade. É aí que está a chave para a gente ingressar no reino de Deus, que é esse reino que está dentro de nós. Então a gente fica pensando, com qual intenção que nós fazemos o pedido? Qual amor, qual tanto de amor que a gente coloca no pedido que a gente faz? Qual tanto de intenção de bem, ou qual a intenção com que a gente faz esse pedido, faz essa rogativa, faz essa solicitação ao Pai? Quando a gente olha no dicionário, a gente vê que prece significa mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Ato ou efeito de suplicar. Súplica, rogo, pedido. Elevar a nossa alma a Deus. Então, a gente vê que o próprio dicionário já direciona a gente, que faz com que a gente entenda que prece é esse diálogo, essa conversa, é esse pensamento destinado da criatura para com o Criador. Ele né, por ser um dicionário, não ser um livro dentro de uma religião específica ou outra, ele fala uma divindade ou um santo, a qualquer desse que a gente acredite. Porque a gente sabe que nenhuma intenção de bem deixa de ser atendida, embora a gente atenda ou clame por nomes diferenciados, né? E aí a doutrina espírita vem e fala para a gente o seguinte, que o espírito possui, a gente está trabalhando essa ideia de prece, como ferramenta de trabalho para a sua evolução, 3 coisas fundamentais. Primeiro, a inteligência, que é uma faculdade, a gente desenvolve. Segundo, vontade, também é uma faculdade, é o que determina a ação. Então, embora a inteligência saiba o certo, é a vontade que impulsiona a mudança. E, no final, o pensamento, que atende ao que a vontade estabelece. Então, na verdade, nós pensamos o que sentimos, né? O que a nossa vontade está
estabelecendo para a gente. Então, a gente começa a compreender que quando Jesus traz essa parábola, como todas as outras, de uma forma alegórica, porque a forma que nós conseguíamos compreender à época, e até hoje, se hoje nós estamos aqui estudando uma parábola, se hoje nós temos várias traduções de parábolas, essa em especial é do livro de Caiba Schutel, do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caiba Schutel, que foi um grande espírita, grande divulgador da doutrina espírita, grande mobilizador para a manutenção da identidade da doutrina espírita, da unidade, da unificação da doutrina espírita, né? Ele e outros traduziram e que trazem reflexões importantes na atualidade. É porque, na verdade, essas aparentes alegorias, elas são ensinamentos grandiosos, são ensinamentos eternos, e que, na verdade, vamos estar ainda, talvez, muitas vidas estudando até compreendê-las de uma forma total, de uma forma que complete totalmente tudo o que Jesus quis falar. E a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos Bons Espíritos, em que a espiritualidade traz para a gente a segunda informação e Kardec organiza. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, voltando a falar em oração, não importa a forma com que a gente ore, se está ajoelhado, se está deitado, se está com a roupa tal ou roupa Y, não importa a forma. O pensamento é tudo. Então, um pensamento disciplinado pela vontade, dirigido ao que a gente acredita. A Deus, aos bons espíritos, a Dr. Bezerra de Menezes, enfim, nós temos várias, ao nosso mentor espiritual, nós temos uma infinidade de possibilidades. A Maria, a Jesus. Orai cada segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, não importa a gente decorar palavras. Às vezes a gente ouve preces tão lindas e às vezes são palavras simples, não é uma prece às vezes nem tão grande e que tocam tão profundamente ao nosso coração. O que é importante é o sentimento que a gente passa, é o que toca o nosso coração, o que permite que o nosso coração fique emotivo, fique feliz, fique mobilizado para uma conexão com o divino, para uma conexão com Deus, com os espíritos que estão ao redor de nós, né, que estão convivendo. Nós habitamos um mar de espíritos. Então, que possamos ser tocados e tocar o coração dessas entidades para que se aproximem, entidades benfazejas, e que possam, através dessa proximidade, nos intuir em coisas do bem, nos intuir em mais e melhores pensamentos, em soluções que tenhamos que tomar, acolham as nossas dores, não nos retirem da tristeza, da melancolia. Então, a gente vê que a prece ela faz com que a gente eleve a nossa alma, eleve os nossos sentimentos ao Pai, ao Criador. A gente se sente melhor. A gente pode pesquisar na doutrina espírita. Eu vou trazer hoje um relato muito, muito interessante, que está lá no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro trata da vida do mundo espiritual, que descortina para a gente a vida no mundo espiritual, muito interessante, e que a gente vê o quanto que uma prece que cala na nossa alma, que traz alegria, que move o tanto de bem que faz. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, se lembrar, se fizer um esforço de memória, vai ter algum momento, alguma história, algum relato para contar de algo que aconteceu, de sofrimento, de medo, de susto, e que a oração, num momento, fez uma intercessão significativa,
fez uma intercessão positiva que evitou que o mal maior acontecesse, ou acolheu uma dor e manteve a criatura em harmonia, em muitas relações, até em civilidade. E aí relata André Luiz, nesse livro, na minha versão, o livro tem quase 400 páginas, ele fala que durante uma semana, esse livro se passa em uma semana, em que eles estiveram fora de nosso lar, fazendo um acompanhamento, um autoaprendizado também, cuidando de almas, né, como eu falei, numa colônia fora de nosso lar. E aí eles relatam que visitaram ele, né, o André Luiz, Aniceto, Vicente, visitaram um determinado local, que era um pavilhão enorme, dividido em outros pavilhões, onde dormiam uma média de 2.000 espíritos. E a forma era como formas mumificadas. Então, como eu falei, estavam André Luiz, Aniceto, Vicente, entre outros amigos espirituais. Uma média de 2.000 espíritos em forma mumificada. Uma média de 400 deles, talvez por ter uma condição talvez melhor naquele momento, eram tratados, ou não, né? Eram tratados com um auxílio mais intenso, como se um tratamento fosse um tratamento mais intensivo. Então, eles recebiam água fluidificada, recebiam passe, medicamento, alimentos, né? Os demais ainda não tinham condições de receber. Então, esses eram aqueles que tinham mais condição. Então, o Aniceto solicitou a André Luiz que fizesse observações rápidas e que se observasse um caso específico. E André Luiz observa um corpo de uma mulher e ele começa a prestar atenção naquele corpo, naquela figura. Ele se concentrou naquele caso e se concentrou com todos os seus recursos mentais. E ele via que tinha uma sombra cinzenta que envolvia, quer dizer, em geral a todos, mas ele estava em especial observando aquela mulher, né? E ele observa que começou a aparecer para ele, se desnudar à frente dele, uma imagem de uma casa onde uma mulher de idade madura, com muito ódio, demonstrava assim, muita crueldade, e ela lutava com um homem embriagado. E ele pedia, ele implorava, Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mate. Não me mate. E ela não atendia às rogativas dele. Ela insistia, insistia, respondia, eu nunca vou te perdoar, e o mata. Embora ele tenha clamado muito. E ela gritava, Deus não existe, você vai morrer. Quer dizer, ela em nenhum momento se apiedou das rogativas daquele homem e o mata. Ela coloca o corpo dele sobre os trilhos, enfim, retorna para casa tranquilamente. Só que, rapidamente também, ela é abatida por seres, né, uns bandidos, alguma coisa assim, e ela gritava, acudam-me, mas também não foi atendida e ela desencarna também logo a seguir ao ato que ela cometeu. E aí André Luiz observa aquilo. E ele observou, se observando, porque naquele momento ele não julgou aquela mulher, ele não fez nenhuma atitude de pensamento, de julgamento, ele teve compaixão dela. Compaixão. Ele começou a colocar em prática tudo o que ele aprendeu em nosso lar. E ele teve compaixão. E ele começou a pensar o seguinte: se fosse uma pessoa minha, da minha família, se fosse uma pessoa querida, se fosse uma pessoa do meu sangue, o que será que essa pessoa viveu? Que história de vida que teve para chegar nessa condição? E foi pensando, pensando, e aí ele observava aquela pobre mulher rodeada de sombras, agressivas, implorando por socorro. Não sabia como ajudá-la, mas lembrou que ela era uma irmã, filha de Deus, que adoecera no caminho. Então ele começou o tempo todo a emanar pensamentos de bondade, de generosidade, quase que acolhia nos pensamentos aquele ser. E Aniceto olha para André Luiz e fala, André, seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram a irmã infeliz. Olha como intenção de bem
a intenção de bem altera os quadros. O quanto que aquele espírito, naquele momento, como ele falou, era uma irmã, uma filha de Deus que apenas adoeceu no caminho. Ele a via como uma pessoa adoecida, né? Como uma pessoa adoecida. E aí diz, pensar nos faz ligarmos as coisas, as pessoas aos ambientes. A sintonia rege as nossas vidas. Então, quer dizer, o que pensamos, é o que sentimos. É aquela mulher que, naquele momento, ela não conseguia estar de frente para o mestre, a multidão, mas ela falou, quem sabe se eu tocar? E tocou as vestes do mestre. E naquele momento ela foi curada. Naquele momento ela foi curada pela fé. E não somos nós que estamos falando, foi Jesus que falou. Mulher, a tua fé, a sua grande fé te curou. Olha o pensamento de André Luiz. Que sentimento bom. Né? O desejo de bem para aquela pessoa. Isso é no capítulo 23 desse livro. No capítulo 24, que tem como título A Prece de Ismália, vem relatando André Luiz que lindo, é no final de tarde, o sol já estava desaparecendo no firmamento. Diz que é como se todo o céu tivesse nimbado, envolto num halo de luz dourada, de uma beleza assim, indescritível. E ele começou a ver que os crepúsculos, né, que os inícios da noite já se apresentavam. E Ismália começa a fazer uma oração. Ela se transfigurou e começou a fazer a oração. O bem-estar daquela oração foi tão profundo, foi tão gigante, que começou a tocar todos que estavam ali. A tocar aqueles André Luiz, Aniceto, Vicente, todos os demais. Sendo que cada um, em conformidade com seu grau evolutivo, apresentava uma tonalidade. Trajes azuis, lilás surpreendente, e vinham até chegar André Luiz e Vicente, que tinha uma luz fraca, mas que estavam cheios de júbilo, de alegria, e até os demais cooperadores que apresentavam um corpo ainda muito obscuro, muito pouco iluminado. Ismália continuou a prece, fez nova pausa, os olhos umedecidos, diz que era um conforto do ambiente, um calor, um bem-estar muito grande. E André Luiz relata, então, que ele começou a ver que flocos embranquiçados começaram a cair, de tamanhos variados, e caíam sobre todos que oravam, exceto aqueles que dormiam. Então, todos que estavam ali despertos estavam em oração com Ismália. E durante esse processo de oração, todos recebiam essas bênçãos. Então, todos ficaram fascinados, admirados por esse fenômeno extraordinário, que era aquela beleza que caía, e caía com abundância sobre todos, né? E quando chegavam neles, né, tocavam, os flocos desapareciam. Então, eles viam que saíam da fronte, do peito, bolhas luminosas, com a colaboração de cada um, porque aí cada um começou a interagir com o processo. Recebiam os flocos e como que também, através do momento em que eles oravam, eles entravam em prece, eles sintonizavam com a oração de Ismália, aquelas possibilidades de ajuda também contribuíam, saíam deles também. E as bolhas se elevavam no ar e começaram a atingir as múmias numerosas. Começou a atingir, que as luzes eram brilhantes, cada vez mais brilhantes, muito intensas e rápidas, alcançando muitos, porque eram 2.000, alcançando muitos de uma vez. Na mesma ordem de força e luz, todos iam emitindo. Então, como eu falei, recebiam os flocos e transmitiam aquela luz. Todos contribuíam. Cada um contribuía com o seu jeito, com a sua próprio valor de cooperação, dentro da sua possibilidade naquele momento, né? Aí Aniceto fala para André Luiz: na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, o que se dê o trabalho da intercessão. Então, todos recebem da mesma quantidade. Todos que entram no trabalho de pedir, de rogar, de desejar, de interceder. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto.
E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes a colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas. Então, explicou para ele que, embora todos recebam os mesmos flocos, na mesma quantidade, e que os flocos, ao tocarem naqueles seres, se desfizessem, né, se desmontassem, na verdade, aquelas pessoas, aqueles espíritos ali, só conseguiam transmutar em doação na quantidade, na possibilidade que tinham naquele momento. Então, a gente vê que é uma grandiosidade, porque ninguém deixou de ajudar. Nem eles que estavam ali em processo de aprendizado. E aí, lá no capítulo 25, que tem como nome Efeitos da Oração, André Luiz continua dizendo que as luzes inundavam o vasto recinto, porque devia ser um local bem grande, porque tinham 2.000 espíritos ali, só naquele momento, em tratamento, adormecidos. Diz que era uma claridade serena, que os flocos se multiplicavam no ar, né? E aí ele começou a ver que esses flocos caíam sobre os corpos inanimados e rígidos. Realmente, ele, quando traz a simbologia da múmia, é porque aqueles corpos, eles estavam enrijecidos, eles quase que perdiam a imagem, né? A expressão humana, a expressão do espírito, e penetravam nas células mais íntimas. André Luiz ficou boquiaberto, porque ele nunca tinha visto isso na experiência em nosso lar, né? E a atividade, a claridade crescia, diz que era um espetáculo assim extraordinário, prodigioso, né? Acho que é importante, né, ler, procurar o livro, ler, porque a gente não consegue, a não ser que a gente leia todas as palavras, explicar com detalhes o quão extraordinário era aquela experiência que André Luiz estava vivendo. Ele diz que a luz da oração se fazia cada vez mais clara, e aí ele começou a ver que aqueles esqueletos, que todos aqueles esqueletos apresentavam núcleos de sombras, que as bolhas luminosas caíam sem parar, mas que agora elas eram dirigidas por uma vontade inteligente, que se concentrava sobre as frontes imóveis, as frontes daquelas almas, né? Então, algo inconcebível aconteceu. Eles estavam há muito tempo adormecidos. À medida que e quando ele diz que as bolhas começavam a ser direcionadas, que pela própria prece da Ismália, as bolhas começaram a ter um objeto específico. Olha a importância que a gente tem da gente ser claro quando a gente faz a oração. Embora Deus saiba de todas as coisas, nós temos que ser claro, ter clareza do que nós queremos efetivamente. Então, ele observa que as múmias começaram a dar sinal de vida. Alguns deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta de pesadelos. Era como se eles estivessem dormindo e acordassem, achando que o que eles viveram ali era um pesadelo. E acordavam como sonâmbulos. Muitos moviam os pés e as mãos, como a querer fugir desse sono doloroso. E aí ele reparou que 2 se levantaram. Faziam parte daqueles que recebiam maior assistência, quer dizer, aqueles que tinham mais condição. Inclusive um sopro curativo. Pareciam loucos, que acordavam de súbito e começaram a correr, desesperados, apavorados, parecendo cadáveres ambulantes. Tentou segui-los, mas foi detido. Foi informado de que eles se surpreenderiam em saber que faziam parte do grupo de múmias. Eles acordaram ali, mas eles não acreditavam que eles faziam parte dali, né? Além de que não conseguiriam fugir das fortificações e solicitarão socorro novamente. Então não adianta, né? Existe todo um cuidado na espiritualidade de proteção e que eles não conseguiriam, naquele momento, fugir. Então ele relata que as luzes foram se apagando e os cadáveres voltaram à imobilidade. E Ismália, então, declaram encerradas as atividades e falou que dentro de alguns dias os que dormiam começariam realmente a se levantar.
E aí a gente vai lá no livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, e lê O Poder da Prece. Relata André Luiz, nas palavras de Aniceto. Conforme vira, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Está aqui, nos Mensageiros. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Olha o poder que nós temos em mãos e muitas das vezes malbaratamos. Acresce notar, porém, que já comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então, olha só o poder da prece, né? O mais poderoso influxo magnético que conhecemos, que está à disposição da gente, que é gratuito, Em qualquer momento podemos orar, não precisamos correr para a casa espírita, para a igreja ou para dentro de casa. Não, em qualquer lugar nós podemos. Estamos num perigo iminente, vamos entrar em prece. Porque se o inevitável acontecer, que nós estejamos preparados para acolher aquele momento, da forma que tivermos que passar, pela dificuldade que tivermos que passar. Então, que tivermos que vivenciar um momento de alegria, vamos agradecer em júbilo, em gratidão, porque o bem que nos faz é incomensurável, é incomensurável. Volto a lembrar, se cada um de nós fizer um exercício de memória, vai se recordar, tenho certeza, de algum momento na vida em que a intercessão da prece fez uma mudança positiva imediata. É imediato. Imediato. Então, assim, a gente não é referência para trazer, para lembrar, para apresentar exemplos, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem. Tem em algum momento uma memória de algum momento desses. Então, a gente vai pensar quais são os benefícios da prece. Bem, primeiro, cabe ao necessitado caminhar ao encontro do Pai. Então, nós precisamos querer, nós precisamos rogar, nós temos que sair de nós. Aí vocês podem perguntar, Olívia, mas a pessoa que não pode orar por si naquele momento, a intercessão não resolve? Lógico. A espiritualidade sabe que naquele momento aquela pessoa está impedida, ou está no coma, ou está no processo de cirurgia. A intercessão, vinda de qualquer lado, de qualquer pessoa. Como diz Chico, uma oração de mãe arrebenta as portas dos céus. De qualquer maneira a intercessão vem. Mas é lógico, no momento desperto, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor sempre atende a todos os homens de boa vontade. A intenção não é boa? Vai ser ajudada. Pode não ser ajudada da forma que a gente quer, do nosso jeito, mas é o melhor para a situação. Eu vou dizer, um dia lá na frente, a gente vai compreender que aquela foi a melhor saída. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos. A gente não pode sair pedindo algo contra o outro. Porque se nós somos filhos de Deus e somos amparados, eles também o são. Também são amparados. Também tem um espírito protetor. Também tem espíritos amigos na espiritualidade que o ajudam, que o protegem. Tem os pais, os avós, enfim. Todos nós temos essa multidão de espíritos que contribuem conosco. Mesmo que nos demoremos em lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Uma coisa para a gente pensar.
Nós saímos, agora há pouco, do Setembro Amarelo, no momento de pandemia, em que a tristeza, a melancolia, os números, né, grandiosos de pessoas que estão buscando a saída da tristeza pela porta mais difícil, pela porta mais difícil, e a gente compreender que, embora a gente esteja sozinho, a gente nunca está desamparado, a gente nunca está abandonado. Faz uma diferença. Vamos procurar no dicionário o que a palavra sozinho quer dizer e o desamparado. Em nenhum momento a gente é desamparado. Nós temos aqui uma multidão de seres que aguardam de nós que nós roguemos, que nós clamemos ajuda. Eles estão aqui para nos ajudar. Lembremos André Luiz, lá no primeiro livro, Nosso Lar, em que, após 8 anos sofridos no umbral, ele rogou ajuda e recebeu ajuda. E tempos depois, foi saber que durante aquele tempo todo a mãe estava ali, ao lado dele, mas ele não podia vê-la. Ele não tinha condições de compreendê-la, de senti-la. As respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que aumentamos o nosso merecimento. Lógico. Porque a gente vai alcançando solicitações, rogativas mais razoáveis, mais conscientes, mais plenas, mais amorosas. E aí Aniceto, ainda nesse livro, Os Mensageiros, diz: o lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, assim, nós vamos fazer os nossos pedidos, as nossas rogativas. A forma como ela vai ser concretizada emana de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Vamos tentar fazer uma analogia com a nossa relação pai-mãe com os nossos filhos pequenos. Eu acho que, talvez alguns não, mas em geral as crianças vão preferir um picolé do que comer um legume. Preferir um chocolate do que uma outra coisa mais saudável. O que é razoável? Ele vai pedir tudo. O que é razoável que os pais façam? Que ofertem o que é melhor para a criança. Embora, posteriormente, ele possa dar um pedacinho de chocolate, um final de semana sai para tomar um picolé. O razoável é oferecer o que é importante para aquela criança. O pai maior não ia fazer diferente. Como eu disse, sendo um pai justo, bom, perfeito, nos oferta o que é melhor. Então, na verdade, a colheita vai ser o que Deus decidir, o que for melhor para a gente. Então, a gente vai pensar o seguinte: nós não temos rituais, não temos dogmas. A doutrina espírita nos traz isso. Em todos os momentos podemos orar. Qual deve ser a nossa posição frente a Deus e aos bons espíritos? De respeito. Nós oramos para pedir, para louvar e para agradecer. Será que a gente faz prece corretamente? A gente tem que abrir o coração, ser bom. Muitas das pessoas eu evangelizei durante bastante tempo. E sempre que chegava assim, ao final do nosso dia de estudo, eles já sabiam que a gente ia escolher alguém para fazer a prece final. E a gente até brincava, tive uma intuição. Eles já sabiam. Então, quando ia chegando, ele já começava a baixar a cabeça, ninguém olhava com medo da gente fixar o olhar e pedir. E era uma coisa assim muito engraçada, né? E eles acabavam fazendo, mas tinham muita vergonha. A gente observa que isso também acontece até entre os adultos. Porque a gente acha que oração, a gente não sabe fazer aquela oração bonita. Oração é intenção. É se comunicar adequadamente, a gente se posicionar, dizer o que pensamos, dizer como somos, o que estamos sentindo, nos abrir
com o Pai. Não há rotina, é só abrir o coração. Gilberto Gil tem uma música lindíssima, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Isso significa que a gente não pode falar na multidão com Deus? Lógico. Ficar a sós, eu posso estar na multidão, mas naquele momento somos eu e Deus. Mesmo que seja uma prece de 1 minuto, 1 segundo. Tenho que apagar a luz. Na praia, com sol, não podemos? Podemos e devemos. Não é esse sol, não é essa luz. É como se a gente não visse o mundo externo e viajasse para o nosso mundo interno, né? O nosso reino de Deus. Tenho que calar a voz, encontrar a paz, pedir, agradecer, louvar. Por que a gente ora? Porque ele é lenitivo, é calmante, tranquiliza, nos faz bem. Por que a espiritualidade orienta que a gente faça a oração à noite, na hora de dormir? Para que durante o sono, o nosso corpo físico possa ficar calmo e repouso e acordar mais predisposto, e nós, espíritos, possamos estar livres, junto com os nossos queridos, estudando, aprendendo, conhecendo, vigiando, cuidando, curando, estudando, tantas coisas. Tão importante para a gente não ser entregue nas mãos daqueles que muitas das vezes nos levam para os locais e que fazem com que a gente acorde cansado, indisposto, irritadiço. Onde orar? Entre no quarto, feche a porta, perdoe os inimigos. Qual quarto? O quarto interior, o coração. Entra no quarto, fecha a porta, perdoa os inimigos. Quando orar? Em qualquer momento que sentir necessidade. Não é uma oração repetida. Pai nosso está no céu, estou lavando louça. Pai nosso está no céu, santificado. Não adianta repetir, ser repetição de palavras. Ela tem que ter um objeto. À noite eu vou fazer com a intenção de eu dormir bem, meu corpo descansar, enfim, eu, espírito, aprender, enfim, ir para lugares melhores. No momento que a gente tiver que passar por uma prova difícil, no momento de uma cirurgia, de um exame que a gente corra o risco de ter um resultado mais difícil, a gente clamar que os bons espíritos conduzam aqueles médicos para que o resultado saia da melhor forma. Na hora da prece, o que é importante? Bons pensamentos e bons sentimentos. Nada mais. O que Deus espera de nós é a intenção, não é a forma. Porque senão uma pessoa que não ficasse ajoelhada não ia poder rezar, não ia poder fazer uma prece. Né? Uma pessoa que vivesse no meio de multidão não ia conseguir fazer a prece. E a paz, ela é interna. Né? Então, a gente observa que a fórmula nada vale, o pensamento é tudo. E Kardec, ele, embora a doutrina espírita nos ensine isso, a gente se questiona, né? Por que Kardec colocou mais de 60 preces ao final do Evangelho segundo o Espiritismo? Foi para nos orientar, para orientar as nossas ideias. Para a gente saber, meu Deus, fulano desencarnou. Como é que eu faço uma prece? Está ali simples. Oração para aquele que acaba de morrer. Como é que eu faço? Fulano está irritadíssimo, eu estou achando que ele está sob uma pressão espiritual negativa. Está lá, prece pelos obsidiados, prece para uma criança que acaba de nascer, prece pelos momentos difíceis. Então, por que Kardec colocou? Para chamar atenção sobre certos princípios, para que a gente não os esquecesse, para ajudar os que têm dificuldades de expressar os seus pensamentos, as suas ideias. Nós podemos orar pelos encarnados, pelos desencarnados, estando perto, estando longe, por nós mesmos. Está lá escrito, prece por nós mesmos, por aquele mesmo que ora. Né? Prece por aquele mesmo que ora. Como eu disse, para quê? Para agradecer, para adorar, para pedir. E saber pedir, ter clareza no que a gente quer. Embora Deus saiba tudo que nós precisamos.
nós devemos pedir com clareza o que nós queremos, sermos objetivos. E o interessante é isso, é que a gente tem que fechar os olhos e olhar para dentro da gente. E o mais interessante é que, na verdade, a gente não vê só a doutrina espírita falando isso, a gente vê as outras religiões também orientando aos seus seguidores isso. Saiba o que pedir. Senhor, eu preciso disso. Eu desejo isso para o meu filho está com problema de saúde, eu desejo isso. A minha filha está com problema de trabalho, eu desejo aquilo. Saber o que pedir, ser claro. Então tem que ter clareza. Clareza, simplicidade, ser concisa. Objetivo. Falar do coração. A prece tem que falar de coração. Levar a refletir. Sem palavras rebuscadas. Sem palavrório sem sentido. Uma vez, eu era pequena ainda, ouvi uma prece, achei a palavra usada linda. E quando eu era evangelizanda, eu fui fazer a minha oração lá, aquela que a gente abaixava a cabeça, não queria fazer, mas chegava um dia que tinha que fazer, e eu usei a tal da palavra de forma errada. Eu achei que era uma coisa boa e não era. Na verdade, era deletério. E eu usei, não, porque caia sobre nós, enfim, era uma coisa totalmente contrária. E no final a professora me ensinou, né, que a palavra não estava sendo usada adequadamente, mas eu achei tão linda na hora, sabe, que eu fiquei tão envolvida na prece daquele orador. Eu fui evangelizada na Casa do Caminho, em Arraial do Cabo. E eu achei assim, eu lembro, era mês espírita, né? Mamãe levava a gente, e eu achei lindo quando o orador usou aquela palavra, e eu fui usar, né? Eu achei que era uma coisa boa, eu não prestei atenção, talvez, na frase inteira. Então, não usar palavras rebuscadas, nem palavrório sem sentido. Acabei que eu usei, né, inadvertidamente e não usei adequadamente. Palavras ditas de coração, não só de lábios. Não só de lábios. A gente tem que sentir. A gente tem que sentir. A gente tem que ficar emocionado. Porque a gente sente a presença dos amigos espirituais junto a gente. Cada palavra deve ter o seu valor. Pode ser uma palavra pequena, concisa, uma prece pequena, concisa, mas objetiva. Louvar. O que é louvar? Enaltecer a Deus sobre todas as coisas. É venerar. É ver Deus como ser supremo, causa primária de tudo. É bem dizer o nome de Deus. Deus é. Deus é o único subjetivo que não precisa de adjetivo. A gente fala, a bola é assim, a cadeira é assim. Deus é. Ponto. Deus é. Pedir é reconhecer o Pai como Criador e buscar a fé, a luz, o amor, força para vencer os maus hábitos, as más condutas, as nossas dificuldades ainda. E agradecer, reconhecer as bênçãos recebidas, a alegria da vida, a família, os amigos, a saúde, o trabalho, lá o conhecimento espírita. Meu Deus, não tem bênção maior. Não tem bênção maior. Eu, muitas das vezes, deito para fazer a minha prece e durmo. Vou confessar, não concluo. Acordo de madrugada e concluo a minha prece. E de manhã eu procuro agradecer a Deus. Não sou referência, volto a dizer, não é algo que eu ainda consiga fazer cotidianamente. Mas eu agradeço. Que amanhecer, abrir os olhos e dizer, Senhor, estou viva. Embora a gente saiba que nunca deixamos de estar vivos, ainda estou aqui. O Senhor me deu mais 24 horas de oportunidade. Podem nem ser 24 horas, né? Pode ser que durante aquele dia mesmo, Deus nos convide a conclua, né? Entenda que está concluída o nosso estágio. Mas o tempo que aqui estivermos naquele dia, a gente tem que agradecer, porque é uma bênção. Hoje eu conversava com uma amiga e ela falava, gente, a gente acordar, a gente ter cama. Pode não ser a cama mais maravilhosa, pode não ser aquele lençol de muitos fios, não importa. Nós temos o nosso espaço, o nosso ninho,
onde a gente se sente acolhida, onde a gente é protegido, onde nos acolheu e nos acolhe, nos dá proteção durante uma pandemia. Virou nosso santuário. Nosso lar virou a casa espírita. Então, ao invés de termos uma casa espírita, nós temos uma casa espírita para cada um. E nessa casa, a gente abre portas, porque eu estou aqui na minha casa, recebendo todos vocês. E quando eu assisto os nossos amigos, eles também abrem as portas da casa dele. Olha que coisa extraordinária, magnífica. Olha que grande oportunidade. Então, nós estamos fazendo do nosso lar, da nossa casa, o nosso santuário. Então, nós temos que agradecer muito. Embora não tenhamos algumas possibilidades que muitos já têm, não importa. É onde a gente se sente protegido. É onde a gente se sente acolhido. Ah, mas minha família é difícil. É onde a gente se sente protegido, acolhido. É onde Deus nos colocou junto com aqueles com os quais nós precisamos estar. Benefícios da prece. Compreender e aceitar os problemas, atrair bons espíritos, nos aproximar de Deus, nos tornar pessoas melhores, nos fortalecer. A prece aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. Feita com fé e com ardor, produz corrente fluídica e magnetização mental, está lá em Obras Póstumas. Nos aproxima de Deus, atraímos bons espíritos, capta pensamento, energia, nos fortalece. Olha quantas bênçãos que nós temos com a prece, com a oração. Está no livro aqui, Os Mensageiros. A oração é o compromisso da criatura com o Criador. Compromisso de testemunho e esforço, de dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade de coração. E a gente agora, encerrando, vai encerrar com o livro Os Mensageiros, que eu não sei se dá para os senhores verem. Lá na prece de Ismália, naquela prece que ela faz, e que deixou todo mundo envolto naquela experiência magnânima, única. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, pronto para executar vossa vontade, sinceramente, dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo. Despertai-o, Senhor. Se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-o do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Isso serve para todos nós. Que o amor de Jesus nos envolva, nos fortaleça e que nós possamos entrar em sintonia com Ele, para que Ele possa nos acolher o tanto que Ele espera nos acolher, que Ele está pronto. Que nós possamos nos abrir para os nossos amigos espirituais, buscar a nossa cura. A cura não física só, mas a cura de nós, seres adormecidos de tantas e tantas encarnações. Que a paz esteja conosco. Que o amor de Jesus nos envolva, hoje e sempre.
Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada.